Eu passei uma parte da infância na rua Bambina, acho que número 40. Essa aqui, dessa foto que está aqui, que eu gosto, que me foi dada recentemente pelo Arnon Melo. Eu morei nessa casa. Essa casa foi tombada, não porque eu morei lá, ninguém nem sabia. E agora está nesse estado. Ficou bonita, porque mostra as raízes. Então, minhas raízes estão aqui, estão no Rio. Minha mãe era uma pessoa de personalidade forte, impositiva e alegre. E me marcou muito. Meu pai era uma pessoa mais, enfim, com mais erudição, mas também era uma pessoa que gostava de coisas simples. Apesar de ter tido uma trajetória política, meu avô e meu bisavô também. Mas isso lá em casa nunca foi vivido como ostentação. Foi sempre como serviço ao país. A juventude, para mim, foi uma abertura de mundo. Então, na minha juventude, o que marcava era o interesse pela vida cultural, muito mais que qualquer outra coisa. O que me fazia uma pessoa um pouco à margem da juventude, dos jovens, propriamente dito. Nunca fui de beber, nunca fui de fumar, nunca fumei. Né? Beber também pouquíssimo, eu nunca fui. Meu negócio era discutir. Aí sim, eu sempre gostei de discutir e, se possível, ganhar a discussão. Dessa fase, da vida acadêmica em si mesmo, tem algum fato marcante, alguma coisa assim que você poderia dizer que foi assim um divisor de águas, alguma coisa? Bom, o fato marcante foi que eu conheci a Ruth. Né? Nós entramos juntos na faculdade, ela em primeiro lugar, eu em segundo. Né? Então, esse talvez tenha sido, porque foi que durou 60 anos. Né? Foi o fato mais marcante. Ruth foi minha companheira a vida inteira. Raras coisas eu escrevi sem que ela tivesse lido antes de publicar. E a Ruth, como todo mundo sabe, era uma pessoa severa desse ângulo, criticava. E nós sempre tínhamos as mesmas ideias. E brigávamos, não sei o quê. Mas eu ouvia muito a Ruth também intelectualmente. Depois a Ruth era uma pessoa muito difícil de você descrever, porque a Ruth era excelente cozinheira, sabia bordar, tinha aprendido a tocar piano, gostava de literatura, disciplinava, educava os filhos, tinha opiniões marcantes, não deixava barato nada, não é? Então a Ruth ocupava um tempo enorme de todos nós, ocupava no sentido positivo, era o espaço mais do que o tempo. Agora, eu tenho o seguinte, meus filhos e eu temos até hoje uma relação muito próxima, mas muito, ninguém pode imaginar quanto. Ao ver esta foto em uma das paredes, lembrou de um momento que marcou a vida do casal. A batalha entre grupos estudantis de direita do Mackenzie e de esquerda da filosofia da USP, durante o regime militar, em 1968. Foi um dia de surpresa, né? Porque nós andávamos também numa época de tanta participação, de tanta agitação, etc., mas sem qualquer preparação ou ideia de que fosse tomar esse caráter violento que tomou, né? Época também de sonhos, muitos inspirados em Karl Marx, admitiu Ruth Cardoso, ao lado do presidente eleito, que se preparava para a posse. Vocês eram marxistas? Éramos todos, pois levamos 2 anos lendo Marx. Olha, ninguém deixa de ser uma coisa tão importante como o marxismo. O marxismo é como o darwinismo. Quando a gente fala esquerda-direita, a gente está querendo separar pessoas que realmente têm uma preocupação real
com a questão social, com a dívida social que esse país tem com a sua população e as pessoas que dão menos importância a essa temática. Se esta for a divisão, eu claramente sou de esquerda. A ideia era de mudar o mundo. Aí depois, quando entrei lá, e só se falava de teoria sociológica e de índio, meu professor, um deles era o Florestan Fernandes, estava fazendo seus trabalhos sobre Tupinambá. Bom, eu fiquei meio chocado e tal. Depois eu fui me entusiasmando. Aí que eu fui me interessando pela sociologia como ciência, e não como só instrumento para mudar o mundo. Eu fiz o meu mestrado, doutorado, e quando eu tinha 29 ou 30 anos. Fiz livre docência e cátedra. Então foi uma carreira muito rápida na universidade, mas eu não fiz isso como quem fez muito esforço. As coisas foram acontecendo. O Jango falava em reformas de base. Bom, e ele tinha mais palavras do que atos. Quando no Comício Central, quando ele queria anunciar mais reformas, e reforma agrária, não se sabia bem no que consistia, desapropriação dos 50 quilômetros de cada lado das estradas federais. É uma mudança enorme nas relações de propriedade, e ninguém sabia muito bem o que vem em seguida a isso. Falava de reforma urbana. O que é isso? O que será a reforma urbana? Bom, isso assustava os proprietários, a classe média mais tradicional, e não dava garantias a mais ninguém sobre que caminho seria seguido, né? Nós estávamos em plena Guerra Fria. Então, na Guerra Fria, a tendência foi de radicalizar. Está para lá ou está para cá, né? Está com os comunistas, que era uma coisa metafórica. O Jango nunca foi comunista, nem nunca houve tanta influência comunista lá no governo dele, né? E havia convicção no outro lado, dos que eram contrários ao comunismo e, portanto, se alinhavam quase automaticamente com os Estados Unidos, de que viria sim um golpe do outro lado, né? Quando terminou tudo, o Jango, o famoso dispositivo do militar do Jango, não era nada. O dia que eu fui embora daqui de São Paulo, que foi um amigo meu chamado Maurício Segal, filho do pintor Lazar Segal, e que organizou junto com outro, Pedro Paulo Popovic. Eu estava escondido com o Leôncio Martins Rodrigues, e a minha saída por Viracopos, eu entrei no avião e chorei. E chorei porque disse, meu Deus do céu, essa terra é minha, não é mais. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Eu ganhei dimensões, mas isso não apaga a dor de você ter sido arrancado de onde você quer estar. Voltei para o Brasil e de novo eu fui caçado. Eu ganhei uma cátedra em 68, uma época para ganhar cátedra, né? Em 69 eu fui caçado da universidade pelo AI-5. Aí eu digo, olha, eu não vou voltar para o exterior, porque eu já passei muito tempo e eu aprendi muito e eu quero ensinar aqui. Mas não podia, porque o AI-5 proibia. Aí criei um centro de pesquisa chamado SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que nos anos 70 teve muita influência no Brasil e mesmo na América Latina. Quando nós tomamos a decisão, nós não, que alguns tomaram a decisão, né, de transformar rapidamente a sociedade brasileira através da importação... Eu sempre tive jeito para liderar, mesmo desde o curso ginasial, para conversar, para tentar resumir, buscar consenso, convergência e comandar. Hoje, eu também vou falar sobre transporte. Mesmo porque, para chegar ao estúdio, fiquei no engarrafamento na Marginal de mais de 40 minutos. Todo mundo sabe que, apesar dos esforços feitos, a situação de transportes, especialmente nas grandes cidades, é dramática. O transporte popular nem se fala. As filas de ônibus, o atraso no trabalho, a insegurança à noite. Como é que se resolve isso? É o governo quem vai resolver. O que pode um senador fazer para ajudar a resolver essa questão? Pode. Pode o quê? Impostos, que são decididos em Brasília e que devem vir para São Paulo. E investimentos,
que têm que ser feitos. Mais metrô em São Paulo, precisa de empréstimo, às vezes até internacional, precisa da aprovação do Senado, precisa ser depressa isso, fazer mais investimentos, melhorar os trens de subúrbio. Tudo isso requer uma ação muito enérgica do governo federal e do governo estadual, em conjunto, coordenadas. E é o senador, que representa o estado todo, que vai ajudar o governador a resolver os problemas de São Paulo nos transportes. Por isso, vote certo. Você e eu, juntos, podemos fazer muita coisa. Vote certo. O senador é Fernando Henrique. Eu estava relendo aqui a Constituição, para ver alguns pormenores. Esta Constituição não recebeu o seu voto, nem o meu. E ela tem muita coisa errada, muita coisa ruim mesmo. Alguma coisa nós já melhoramos, nós já mudamos na Constituição. Mas é importante que se entenda agora, porque no dia 15 de novembro, nós vamos escolher um deputado, um senador, você vai votar, que vai fazer a nova Constituição. Não é difícil saber o que é uma Constituição. É como um estatuto de um clube que diz o que o sócio pode e o que não pode fazer. E eu me disponho aqui a discutir o que se pode e o que não se pode fazer, o que se deve fazer na nova Constituição. Mas o importante é o seu voto. Você tem que votar certo. Porque o voto ruim, o voto bom, vale a mesma coisa. Elege um político e não adianta se arrepender depois. Eu estou no Senado há 4 anos. Alguma mudança nós já fizemos na Constituição. O meu partido, nosso partido, nós já mudamos algumas coisas. Mas agora é um passo adiante. E para esse passo adiante, a sua opinião, o seu voto, a sua participação é muito importante. É preciso votar certo. E se você votar certo, se você e eu estivermos juntos, nós vamos chegar lá. Boa noite. Antes mesmo da realização do plebiscito de 21 de abril, a campanha sucessória à presidência da República já está nas ruas, deflagrada por todos os candidatos mais visíveis. O presidente Itamar Franco, depois de um tiroteio verbal com esses candidatos, busca agora, se não um clima de entendimento, pelo menos hostil para que ele possa governar. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos discutir a política brasileira e também diplomacia. No centro da roda está sentado o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Carioca, 61 anos, sociólogo, professor, foi aposentado compulsoriamente pela ditadura militar da USP em 1969, fundou o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, eleito suplente de senador em 78, assumiu o mandato em 83, foi reeleito pelo PMDB em 86, fundador do PSDB, ocupou a liderança do partido entre 88 e 92, interlocutor privilegiado de Itamar Franco durante o processo de impeachment, acabou sendo convidado para ser seu ministro de Relações Exteriores. Numa das primeiras entrevistas que deu como ministro, Fernando Henrique disse: acabou o espetáculo, agora é a normalidade, referindo-se ao governo Itamar e ao marketing que regia antes o governo Fernando Collor. Como é que o senhor vê, como político, como sociólogo, esse tiroteio já desencadeado em torno da sucessão presidencial, que é óbvia por todos esses candidatos mais notáveis ou mais considerados, e a tentativa agora do presidente Itamar Franco de buscar um clima de menos hostilidade ou de mais tranquilidade para que ele possa governar? O senhor acha que é possível interromper esse processo dessa forma para que se tenha o plebiscito, se tenha a reforma da Constituição e o governo possa governar com mais tranquilidade? Eu tenho a impressão que o Brasil ficou um país excitado, né? Quando há uma semana calma, as pessoas ficam logo buscando alguma razão para que a semana seguinte não seja calma. Ficam excitadas com a calma. Excitadas com a calma. Então, depois também de tanta transformação brusca, como aconteceu ano passado, com impeachment e com tantos zigue-zagues da nossa política, é compreensível isso. Agora, eu acho que, em primeiro lugar, é uma imprudência lançamento de candidatura a não sei quantos, a 20 meses das eleições, não sei quanto tempo tem daqui até lá, até outubro, né? É muito cedo para isso. Isso é ruim para o Brasil, porque fica discutindo o futuro quando nós temos que discutir, que resolver o presente, que já está retardando aqui no Brasil. Nós estamos sempre postergando, não estamos enfrentando as questões importantes do cotidiano do povo. Estamos pensando sempre numa ilusão futura. E é ruim para os candidatos, porque ficam na chuva esse tempo todo. Eu acho que isso é uma coisa que não se sustenta. Parece que eles estão com vontade de se molhar mesmo. Eles estão na chuva
Para ver quem se molha primeiro. Mas se olhassem a história eleitoral, iam ver que não é assim. Quer dizer, quem ganha não é necessariamente quem sai na frente. Até pelo contrário. A tradição tem sido outra, não é? E acho que é uma precipitação. É verdade que eu não posso nem dizer que os candidatos estão fazendo isso. São a chamada opinião pública que está carente de ter alguma fixação em alguém, não é? Então, acho que eu não poderia dizer... O senhor acha, por exemplo, que o governador Leonel Brizola, quando vai no programa do presidencialismo, por exemplo, ele vai ali apenas como um político que vai defender o presidencialismo? Ele vai para lançar, enraizar-se mais do povo. Isso eu não nego que seja assim, né? Eu acho que é uma precipitação. Acho que é difícil manter esse clima de, enfim, excitação até as eleições, né? Pode ser que se mantenha. Agora, há prejuízos, porque você mencionou alguns fatos muito importantes. Nós vamos ter, além do plebiscito, uma revisão constitucional. Quer dizer, este ano presente, corrente, o que nós teríamos que fazer do ponto de vista político, me parece, pensando nos problemas do Brasil, seria primeiro decidir o plebiscito, tudo bem, estamos às portas disso. Mas em seguida pensar que o Brasil vai ser esse, na revisão constitucional. É claro que isso não vai impedir que haja pretensões, que as pessoas se lancem, mas tem que ser com certa moderação. E, por outro lado, nós temos problemas muito graves que estão aí no dia a dia. A inflação. É uma questão que atormenta há décadas, né? Bom, isso tem que ser enfrentado. Senhor ministro Eliseu Rezende, senhores ministros, senhor governador, senhores senadores, deputados, empresários, funcionários, diplomatas, senhoras, senhores, amigos presentes. É com muita emoção. Para começar agora. Também com muita confiança. Que eu recebo nesse momento das mãos do ministro Eliseu Rezende a responsabilidade de levar adiante um projeto de país, porque disso se trata, que já tem o seu rumo perfilhado no horizonte. Eu quero começar por dizer que pude acompanhar de perto o esforço do ministro Eliseu Rezende na elaboração desse programa de governo. Sabe, Sua Excelência, que, embora não fosse matéria afeta à pasta que eu então dirigia, que eu não poupei esforços para que fosse possível dar ao país um caminho. Esse caminho hoje é um caminho que tem o apoio do presidente Itamar Franco e que está sendo referendado nas discussões e nas leis pertinentes que ainda faltam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Não há magia, nem na economia, nem na política. Só uma coisa a fazer: seriedade, competência e trabalho. Eu quero agradecer ao presidente da República pela confiança depositada em mim. Sabe, Sua Excelência, também quanto sabem os que estão próximos a mim, que eu não aspirei a essa posição. Sabe, Sua Excelência, que eu resisti. Sabe, Sua Excelência, que de madrugada os diários oficiais funcionam enquanto o ministro dorme. Mas também sabe, Sua Excelência, que o ministro não falha ao chamado do país. Enquanto eu for ministro da Fazenda, pela política econômica, falo eu. Nunca falarei sem o seu apoio do presidente da República e sem estarmos afinados. Estaremos afinados. Mas de política econômica, falo eu. Quem quiser discrepar, pode. Discutir internamente. Se tiver razão, tudo bem, convence. Uma vez decidido, a decisão é comum. E vamos juntos. Finalizo agradecendo mais uma vez o ministro Eliseu Rezende. Ele foi um bravo. A história, às vezes, toma velocidades insuspeitáveis e que levam a atropelos desnecessários. Agradeço muito por ele ter ajudado o governo Itamar Franco, num momento difícil, a construir um caminho, e nós estamos aqui para pavimentar esse caminho. Nós vamos pavimentar. Tenho muita confiança. Muito obrigado a todos.
O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação, levando assessores apressados. Perto da hora do almoço, desce o ministro Fernando Henrique. Vai ao Palácio do Planalto, gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. Nenhuma surpresa, o que eu disse já. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. O peso que a negociação política tem neste plano aparece na hora de organizar a mesa. Minutos antes da entrevista, saem os técnicos e entram os políticos. Os secretários da Receita e do Tesouro cedem lugar aos líderes do governo no Congresso. Eles têm a missão de convencer senadores e deputados a aceitar as mudanças da Constituição, que são fundamentais para o plano dar certo. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente. De todos. De todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Depois que o Congresso mudar a Constituição, o Banco Central começa a divulgar um novo indexador. É a Unidade Real de Valor, URV. Um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Ninguém é obrigado a usar a URV. Só vai adotar esse indexador quem quiser. O governo vai dar o exemplo, ajustando seus impostos e tarifas a partir de agora pela URV. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. A URV se transformará, então, em dinheiro, forte e estável. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. A grande diferença deste plano é que ele não teve um dia D. Nada entrou em vigor hoje, por decreto, automaticamente. A inflação escapou ao controle do governo completamente nos anos 70. Em 1994, ela tinha atingido a taxa mensal de 30%. Depois de planos sucessivos e fracassados, os brasileiros achavam que não havia mais solução para o dragão inflacionário. Até que veio o Plano Real. Vamos saber como foi. O Lula e partidários do Lula, eles sempre dizem que o atual presidente, quando assumiu, ele assumiu numa situação de espiral inflacionária. Como é que estava essa situação? Como é que o senhor passou o governo? Não, isso não é verdadeiro. O que acontece é o seguinte, no último ano do meu mandato, à medida que havia a possibilidade do Lula se eleger presidente, os mercados ficavam nervosos. Então, até a possibilidade da vitória dele. Da vitória do Lula. Até abril as coisas iam bem. Depois, em junho, já estavam bastante complicadas. Em agosto era visível que a situação era muito difícil. E em função do que eu chamo de efeito Lula. E ele criou o problema. Ele criou esse problema. Quer dizer, a ameaça que atribuíam a ele, que queria mudar tudo, não sei o que e tal. Você sabe, o capital é medroso. Aí começaram a ir embora, não querer rolar dívida. Eu me lembro que, a uma certa altura, o Zé Dirceu foi aos Estados Unidos e teve o nosso apoio lá nos Estados Unidos para entrar em contato, para ver da situação. Ele me telefonou de lá e disse, mas então é inevitável uma moratória? Eu digo, não é inevitável, depende de vocês. Eu ouvi aqui que virá uma moratória. Não, depende do comportamento. Do PT. Do PT, porque ele ameaçava, não sei o quê. Em seguida, eles fizeram a carta aos brasileiros para começar a acalmar a situação. E nós fizemos uma negociação com o Fundo Monetário com a aprovação do próprio Lula. Cada um dos candidatos
que eu pedi que fosse lá falar para a imprensa, eu estou de acordo, que era um recurso para poder evitar que no ano seguinte houvesse uma catástrofe, porque a situação estava piorando. Então, e quem ia despender esses recursos do empréstimo não seria mais eu, senão que era o próximo governo, no caso foi o governo do presidente Lula, né? E assim foi feito. De modo que, se houve algum desarranjo, foi nessa fase final, em função do temor dos mercados. Agora, a inflação não. A inflação já estava... acabou. Acabou. A inflação, na verdade, se alguém pode dizer que tem parte nisso, foi Itamar, porque Itamar era o presidente, Itamar Franco. E como presidente ele me apoiava. Houve dificuldades dentro do próprio governo, da aprovação, etc. Mas ele sempre, no final, me apoiou. Então, a partir de julho de 94, a inflação caiu, começou a cair fortemente. Quando você vê assim, a curva de longo termo, a inflação ela subia, descia sempre lá para cima, sempre assim, aí subiu. Aí caiu, e agora que ela faz uma pequena oscilação, assim, um pouquinho. Desde aquela época? Desde aquela época, desde 90. Nós já temos um período longo de estabilidade inflacionária. E aprendemos. Né? O Banco Central aprendeu a lidar com a questão, o governo aprendeu a lidar com a questão e a população também. Né? Eu acho que o verdadeiro milagre foi a população ter entendido a técnica que nós usamos para poder debelar a inflação. Presidente, a quem pode ser atribuído ou deve ser atribuída a paternidade do Plano Real? Foi o senhor que fez? Eu coordenei. Eu fui quem, naturalmente, assumi a responsabilidade, negociei com o Congresso, negociei no governo e controlei a equipe, selecionei as pessoas. Então, a responsabilidade número 1 é minha. Num dia só, o país lidou com 3 moedas, né, presidente? Você tinha o Cruzeiro Novo, que era a moeda da época. Isso. Você tinha o URV, que era uma passagem, e depois o Real. Que seria no mesmo dia, as 3 moedas do URV sob a forma de moeda. E isso foi explicado à população. Na verdade, a decisão que nós tomamos de fazer um jogo às claras foi muito importante. Porque houve muitas tentativas de debelar a inflação, no Brasil e no mundo, há muitas maneiras e tal. E aqui nós fracassamos várias vezes. Fomos aprendendo com o fracasso. Aprendemos bastante com o plano cruzado. Né? Por que o plano cruzado falhou? Ele falhou porque ele fez ao mesmo tempo uma coisa que é impossível. Ele deu aumento de salário e quis controlar a inflação. E em seguida não controlou o gasto público, a questão fiscal. Então, o cruzado rapidamente perdeu energia. Né? Durou 4 meses, 4 meses. Né? Perdeu energia. Nós já tínhamos essa experiência. E também a população estava muito assustada no Brasil, porque cada governo que vinha dizia, vou acabar com a inflação. E como é que ele acabava com a inflação? Fazia um decreto que do dia para a noite mudava tudo. Bloqueava seus bens nos bancos, mudava o valor da moeda por causa do câmbio que tinha mudado, enfim, e isso sempre de surpresa. É porque entre o plano cruzado e o plano real tivemos o plano Collor. O plano Collor, que foi aí bastante dramático, né? Bastante. E houve tentativa do plano Bresser, tentativa do ministro Maílson da Nóbrega, né? Enfim, várias tentativas. E essas tentativas, na verdade, não foram totalmente... O povo pagou alto, mas os técnicos foram aprendendo, né? Agora, foi muito importante a decisão que nós tomamos numa reunião aqui em São Paulo, eu era ministro da Fazenda, aqui no prédio do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, que foi a seguinte decisão. Ao invés de você surpreender o povo, botando um decreto e fazendo um plano sem que ninguém saiba dele, tecnocrático, vamos dizer ao país. Vamos explicar o que é a inflação, como é que nós vamos combatê-la e passo a passo. Então, a URV foi isso, é Unidade de Referência de Valor. Isso foi mandada para o Congresso no final de fevereiro, aprovada no comecinho de março, e ela anunciava o que aconteceria em 1º de julho, na verdade aconteceu 1º de julho. Nesse meio tempo, a população foi aprendendo a ver como é que ia lidar com isso. E nós demos liberdade para que cada um fizesse o contrato na moeda que quisesse. Quer ficar com a moeda antiga? Fica. Quer ficar com o RV? Passa para o RV, sabendo que depois vai virar real. E para nossa surpresa, a população correu para a moeda nova. Para o URV, que é uma coisa complicada de entender e tal. Mas o país entendeu. Entendeu. Graças, em parte, à mídia, que explicou. Né? Aí a mim, que expliquei bastante. E depois o Recupero, que fez uma pregação contínua. Né? Então, foi uma construção complicada, porque foi uma construção democrática. E dizer, olha, nós temos que acabar com a inflação, porque a inflação é um imposto que recai sobre o povo.
Que esse é o principal problema. Quem não tem conta no banco recebia o salário de 100, no final do mês, se a inflação fosse de 20%, tinha 80. Como chegou a 40 em alguns meses, né? Você anualizando, quer dizer, projetando aquela inflação para o ano todo, era 3.000% ao ano, era loucura, né? E as pessoas iam perdendo dinheiro. Era uma maneira de concentração de renda brutal. Porque a empresa tem uma conta no banco, ela se defende, porque nós inventamos lá, anos antes, a correção monetária, né? Mesmo as pessoas da classe média que tinham conta no banco, em parte se defendiam. Mas e quem não tinha conta no banco? A imensa maioria da população. É como se diz em linguagem vulgar, uma tungada. A inflação é isso. Então nós explicamos, a população compreendeu, nós dissemos o que nós íamos fazer e teve uma luta tremenda. O primeiro momento, não dá para dar aumento, porque o aumento vai aumentar a demanda e parar a inflação já por si aumenta muito a demanda. E você não tem produção, você não tem produção, aumenta a demanda, sobe os preços. Então você tem que controlar. E preciso explicar isso, é difícil, porque aí vem a demagogia. Por exemplo, o PT foi contra o tempo todo. Lula não acreditou no real. Tinha fé nos 4 anos de caravana da cidadania, de pé na estrada. No meio do caminho havia uma pedra. Primeiro, eu acho uma injustiça que o Fernando Henrique comete com a democracia cristã chilena, comparando ela ao PFL, aos coronéis da política do Nordeste. A democracia cristã chilena tem uma tradição de luta muito mais evoluída e muito maior, muito mais progressista do que o PFL. A segunda coisa é que eu não tenho nada contra um partido político fazer aliança, afinal de contas é a autonomia dos partidos fazer aliança. O que eu fico indignado é como é que alguém pode fazer determinado tipo de aliança, depois prometer fazer determinado tipo de coisa, por exemplo, reforma agrária, se tem um Ronaldo Caiado apoiando a sua candidatura. Quer dizer, como é possível compatibilizar os interesses dos trabalhadores sem terra com os interesses de um troglodita como o Caiado? Terminou a parte? O senhor tem 30 segundos. Se eu quisesse responder no mesmo tom, eu diria, como é possível Lula propor a democracia apoiado pelo PCdoB que defende a ditadura do proletariado? Só que isso é argumento de candidato, não tem seriedade. A resposta dele não tem base. Na verdade, eu não estou comparando em termos de fisiologia ou não fisiologia. Eu estou dizendo uma coisa mais profunda. Eu acho que a gente convém ter um horizonte mais largo. Eu conheço talvez um pouquinho melhor do que o Lula a democracia cristã do Chile, que lá vivi. Mas eu acredito que tem bastante procedência a comparação que eu fiz. Eu não creio que a gente deva estar o tempo todo excluindo setores do país. A reforma agrária nós vamos fazê-la com toda tranquilidade, com toda clareza, como está no meu programa. E, aliás, até hoje, todos os partidos colocam a reforma agrária no programa. Falta só fazer. Eu vou fazer. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. O candidato que inventou o real pregou também o sonho. Um país mais otimista, justo e desenvolvido. Em estilo JK, a mão apontando metas para um futuro enluarado. Com o real, o dinheiro que está no bolso do trabalhador vai manter o seu valor. Para gerar emprego,
o Brasil precisa crescer e qualificar sua mão de obra. Para isso, vamos continuar financiando a agricultura familiar, apoiar a pequena e média empresa, expandir as obras do Brasil em ação e investir maciçamente em educação e qualificação de mão de obra. Tudo isso é possível de se fazer e será feito com estabilidade, moeda forte e confiança nos rumos da nação. Juntos, derrubamos a inflação. Agora, vamos vencer o desemprego. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Antônio Carlos Magalhães, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, senhor vice-presidente da República, doutor Marco Maciel, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Celso de Mello Filho, senhores embaixadores, senhores senadores, deputados, ministros de Estado, governadores, eminências, senhoras, senhores. Compareço perante o Congresso Nacional para receber pela segunda vez a mais alta distinção a que um homem público possa aspirar. Agradeço aos milhões de brasileiras e brasileiros, aos jovens e aos idosos, aos que moram nas cidades assim como nos campos, que com o voto sufragaram as ideias que temos defendido e as mudanças que estamos empreendendo. Sei da responsabilidade que assumo. Ao concederem ao presidente da República a possibilidade de um novo mandato, o Congresso primeiro, o povo brasileiro depois, credenciaram-se para exigir mais do que qualquer outro presidente antes. Empenharei toda a minha capacidade e dedicação para corresponder à expectativa da nação brasileira. A agenda das suas verdadeiras necessidades. Restaurou-se a confiança para poupar e investir. O Estado começou a ser transformado para tornar-se mais eficiente, evitar o desperdício e prestar serviços de melhor qualidade à população. Deixa de ser o Estado faz de conta que faz tudo, mas continua a ser um instrumento fundamental para garantir serviços para a população mais pobre, gerar as condições para o aumento da produção e assegurar os direitos básicos de todos. O Brasil voltou a ser respeitado no exterior. Os investimentos estrangeiros multiplicaram-se, gerando novos horizontes para os brasileiros. Também no plano externo, o Brasil colhe os frutos da democracia, da estabilidade econômica e de uma renovada confiança no potencial de nosso mercado. O país torna-se mais relevante para o mundo. Ao mesmo tempo, o mundo se torna mais relevante para o bem-estar dos brasileiros. A reeleição é uma conversa que inventaram depois. A reeleição foi fácil. A reeleição foi aprovada em janeiro de 97 pela Câmara, por uma votação estrondosa, com uma maioria enorme. Todos os pesquisas de opinião pública a favor, todos os editoriais dos jornais a favor. Quem era contra? Duas forças, o Maluf e o Lula, porque eram candidatos à presidência. Bom, porque comprou voto. Da outra estava dizendo isso. É mentira. Houve compra de votos, sim, como há muito frequentemente, mas não foi o governo. Foi no Acre, briga de local, entre gente do Maluf e do governador que era do meu lado. Compraram, recompraram, não sei o quê, e foram expulsos do Congresso com o nosso apoio para ser expulso. Foram 3 votos. A diferença foi imensa na votação. No Senado foi 80%. Privatização foi difícil fazer, mas foi um sucesso. Todos os processos que havia de privatização das teles deram em nada, porque não houve nada. Não houve nada, foi tudo bem feito, foi tudo correto e deu o que deu. Hoje explodiu a internet. Hoje, você imagina, nós tínhamos 2 milhões de celulares, tem 190 milhões hoje. A Vale rendeu mais ao governo depois que ela foi privatizada do que antes e continua ainda na mão dos fundos de pensão. Mas deu dor de cabeça a privatização, mas nós fizemos. E também moderadamente. Eu nunca quis privatizar a Petrobras, nunca quis privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tudo sem invenção. Eu jamais quis. Né? Eu queria em certas áreas, porque nós precisávamos dinamizar, modernizar, e não tínhamos
recursos. Eu acho que o Brasil foi o seguinte, os pontos fundamentais foram, primeiro, a redemocratização, isso é 88, é a Constituição, e o Sarney tem papel nisso. Segundo, a quebra do fechamento da economia, e com toda a velocidade que foi feita pelo Collor, foi feito. Depois, a estabilização, que começa no governo Itamar, feita por nós, e avança. Em seguida, a mudança do Estado, inclusive as privatizações e a modernização, agências reguladoras, não sei o quê, acesso ao crédito para a agricultura, quebrar a agricultura pendurada do Banco do Brasil. Por fim, os programas sociais. Isso é que mudou o Brasil. É um processo, você acelera, contribui, avança mais, avança menos. Mas não é que quando eu digo eu mudei o Brasil, não sou eu. Mas no meu período nós continuamos mudando o Brasil nessa direção que está aí, que é a direção que está dada. Sua geração viu esse Brasil assim sair da água para o vinho? Completamente, completamente. Eu acho que dentro do que é possível fazer, o Brasil avançou bastante. Não foi só agora, houve momentos de mudança. O momento do Getúlio mudou, o momento do Juscelino mudou. Eu não gostava, e nem gosto, da Revolução de 64, mas o Castelo e o Campos mudaram algumas coisas, né? Bom, o Geisel deu aquela feição autoritária, estatizante. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse ontem na Academia Brasileira de Letras, no Rio. Entre os imortais de fardão na foto oficial, um novato ainda se adaptando ao traje. Pouco incômodo, eu não estou habituado. No Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, amigos, parentes e políticos saudaram Fernando Henrique Cardoso. Autor e coautor de 23 livros e mais de 100 artigos acadêmicos, professor, sociólogo, ex-ministro de Relações Exteriores e da Fazenda, Fernando Henrique foi presidente da República por 2 mandatos. O mais novo acadêmico substitui o jornalista João de Escantimburgo. O discurso foi para uma plateia lotada. Ele é um homem de cultura, a academia precisa de pessoas assim. Eu acho que ela e ele vão se dar muito bem. Fernando Henrique Cardoso cumpriu todos os rituais para ser empossado na cadeira de número 36. Foi aqui, na Sala dos Poetas Românticos, que ele ficou meditando por alguns instantes sobre a nova missão, como manda o protocolo da Casa de Machado de Assis. O ex-presidente já havia sido lembrado outras vezes para disputar uma vaga na ABL, mas diz que só agora se sentiu preparado para contribuir. Eu não queria que confundissem minha posição política e meu status de presidente com a minha qualidade de intelectual. Agora já passou tanto tempo, todo mundo sabe que eu não tenho poder, não quero ter poder, estou noutra. Então eu achei que fiquei feliz de uma homenagem, né, da academia e eu fico muito satisfeito. Espero ajudar também. Nós estamos ainda pensando que o mundo vai sair dessa crise com a predominância de setores que, enfim, que não vão os que vão sair na frente. Na frente estão saindo os Estados Unidos outra vez. E o Brasil tem que abrir os olhos para isso. E por que eles estão saindo? Porque eles inovaram, empreenderam, energia barata. E nós não. Então nós temos que tomar muito cuidado para aumentar a produtividade aqui. Esse vai ser o principal desafio. Durante o lançamento do livro O Improvável Presidente, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, FHC, o pai do real, afirmou que a moeda não corre risco, embora passe por problemas. O real, para ser mantido, tem que ser o tempo todo. Não é que você tem uma moeda estável para sempre, não. É uma continuidade de políticas. Mas eu confio que nós sejamos capazes disso. O ex-presidente criticou o excesso de intervenção do Estado na economia e elogiou o papel do empresariado e da livre iniciativa. O crescimento da economia depende de pessoas pioneiras que se lancem, que tenham competência.
que sejam empresários. E não só os grandes, é preciso que as pessoas também se lancem, tenham motivação, arrisquem, né? E eu acho que fundamental na vida moderna é competição. Quando não há competição, você não tem progresso. De onde saiu essa ideia de se envolver num tema tão controverso quanto esse das drogas e com uma atuação assim tão clara, tão forte? Por incrível que pareça, isso saiu da minha preocupação com a democracia. A primeira reunião da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia discutiu hoje no Rio de Janeiro novas políticas de combate ao tráfico e ao consumo de entorpecentes na região. Não é um tema fácil, mas nós temos que enfrentá-lo. E enfrentá-lo do ângulo da preocupação com a democracia, que a droga traz a violência, às vezes o descrédito à lei, às vezes uma repressão também fora da lei, e traz também a corrupção. E tudo isso mina a crença no funcionamento das instituições. Quais são as perguntas? No caso da maconha, legalização do autocultivo, pode ser uma alternativa para diminuir o poder do... Bolivia is leading a campaign to take out cocaine from this list of drugs, banned drugs. So what is your opinion on this issue? Et donc la répression jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné, et donc vous pensez que la voie juste de la décriminalisation, la liberalisation... Pois é, na nossa lei, qual é o principal ponto que deve ser mudado, na sua opinião? O Estado brasileiro estaria preparado ou organizado ao ponto de assistir esses outros 90%, caso eles não sejam levados para a cadeia como são levados hoje? Não estaríamos facilitando a vida e o trabalho do traficante? Só quem é burro que não muda de opinião diante de fatos novos, né? Eu não tinha consciência da gravidade e do que significava essa questão naquela época, como tenho hoje. Às vezes me perguntam, mas por que não fez quando era presidente? Porque eu não tinha essa informação, porque eu não estava ligado diretamente ao tema, e porque no Brasil a consciência média na época era de que isso se resolvia muito mais com a ação policial. Mesmo assim, nada funcionou. Eu não vi tudo isso, errei. Isso tem riscos, tem sempre riscos. Pode dizer, olha, por que fulano de tal está se metendo nesse assunto, já devia estar em casa cuidando dos bisnetos, né? Me lembro, na periferia de São Paulo, num bairro chamado Cidade Tiradentes, e uma senhora se aproximou e disse, é verdade que o senhor vai, você que me chama, você vai botar a maconha no lanche das crianças? Então eu sei o quanto essa coisa é perigosa. Uma infâmia dessa tem um efeito devastador. Logo que começou essa questão, até eu vi no jornal aqui do Rio, que agora o princípio ativo da maconha não era o que ele é. Eu não me lembro qual é que é o princípio. Se fosse THC. THC. Não é THC, é FHC. Estão mexendo comigo, né? Enfim, eu acho que isso tem que evoluir. Não é no sentido de liberar. Não pode. Você não pode liberar. Eu aprendi em Portugal uma lição. Portugal avançou muito lá. Uma lição que para mim foi difícil de eu entender. Ele disse, olha, nós vamos descriminalizar o uso de todas as drogas. Descriminalizar não quer dizer legalizar. Não é crime, não vai para a cadeia. Eu digo, mas não há uma distinção entre droga leve, tipo maconha, e droga pesada, tipo heroína ou cocaína? Ele disse, não, porque se a maconha for tomada o dia inteiro, ela é ruim, ela faz mal. E se a cocaína for de vez em quando, faz menos mal. Então não tem droga leve, droga pesada. Toda droga pode causar dano. Toda. Incluindo tabaco e cigarro, álcool, não é? Agora, tem que ser regulado. Algumas têm que ser realmente afastadas, não é? Proibidas. Outras podem ser aceitas. Não dá para você generalizar e dar uma receita. Agora, e hoje você vive com uma receita. Todas são proibidas e vai para a cadeia. Essa receita não funcionou. Eu nunca experimentei, nem nunca vi, né, maconha nessa época. A única vez que passou por mim cheiro de maconha foi num restaurante em Nova York chamado P.J. Clark, que é um restaurante que fica ali, acho que na 2ª ou 3ª avenida. Eu estava com uns primos meus, bastante certinhos, e um deles passou um cigarro de maconha. Aí disse que está publicado, disse que eu traguei. Eu nunca fumei cigarro, eu não sei tragar, né? E eu disse, o cheiro é horrível da maconha. Se eu tivesse, eu diria, fumei, qual é o problema? Eu não sou candidato a nada. Né? Para mim isso não é da minha experiência pessoal. Não é da minha geração. Eu tenho 80 anos, não é da minha geração. E eu venho de uma família
muito certinha. Meu pai era general, eu levantava cedo, eu engraxava sapato, eu não fumava, nunca fumei na vida, né? Eu só fui beber depois de casado, beber assim com mais frequência, não muita também, né? Eu sou certinho nessas coisas todas, né? Então não tenho problema, eu não tenho, e por isso me deixa muita vontade até de responder essa coisa, já fumou, não fumou? Não. O presidente Fernando Henrique Cardoso lança livro em São Paulo. Ele debateu vários assuntos com jornalistas e falou sobre o possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. O lançamento foi na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. A obra A Miséria da Política traz 42 crônicas com críticas ao que Fernando Henrique Cardoso chama de lulopetismo. Ao falar da gestão petista nos últimos 12 anos, o ex-presidente cita escândalos de corrupção e a crise moral que vivemos, assim definida por ele. Na chegada, FHC condenou as medidas anunciadas há 2 dias pelo governo federal para cortar despesas e cobrir o rombo do orçamento para o ano que vem. Ninguém gosta de cortar gastos, isso é natural. Agora, o governo, esses governos que estão aí, levaram o Brasil à ruptura, à quebra. Quebrou o tesouro está sem recursos. E a sociedade não quer mais dar imposto, não quer mais pagar imposto. Então nós temos um impasse que é muito grande. Durante o bate-papo com jornalistas e leitores, Fernando Henrique fez críticas ao duplo mandato do ex-presidente Lula, citado várias vezes no livro. O presidente Lula pegou as vacas gordas. Por quê? Porque depois da crise de 2003, que era consequência da eleição dele em 2002, o pânico que houve, ele tomou medidas adequadas, era o Palocci o ministro, mas ele não foi isso que tirou do buraco. O que tirou do buraco foi o boom econômico das commodities da China. Eu só posso ser efetivamente desigualdade se eu também for competente. E vocês foram incompetentes. O que vocês deram ontem estão tirando hoje. FHC condenou o modelo atual de financiamento privado de campanhas e disse que vê com preocupação as denúncias de corrupção e de cobrança de propina relacionadas ao PT. A gravidade da questão no Brasil é que houve uma espécie de organização sistemática do processo de corrupção, ou seja, aumenta o preço dos contratos para que desse sobrepreço uma parte passe para o setor político. Fernando Henrique Cardoso também citou a presidente Dilma Rousseff e fez duras críticas ao que chamou de falta de liderança e de governabilidade da atual gestão. O ex-presidente também citou um eventual impeachment da presidente. Disse que acredita nesta possibilidade, mas que até agora não existem elementos que dão sustentação para este pedido. Você não pode subir porque o governo está errado, ou vai mal, ou não é do meu agrado, eu tiro o governo. Isso não é democracia. Você hoje tem vários processos em andamento, TCU, TSE, etc. Vamos ver o que isso vai dar. O Michel Temer, como estilo, né? É um professor da Faculdade de Direito da PUC, professor de Direito Constitucional. Portanto, ele é formal, ele tem uma certa ele é protocolar. Segundo, ele é pessoa educada. Terceiro, ele tem habilidade. Ele foi presidente da Câmara 3 vezes, presidente do PMDB 15 anos. Portanto, ele tem condições, né? Se ele vai exercer, eu vou torcer para que exerça. Tem condições. Ele nunca foi um líder popular. Não se pode pedir dele o que ele não é. Nunca foi um líder popular. Mas ele pode ser capaz de mover a máquina do Estado, que é do que nós precisamos agora. A situação atual é como se fosse uma pinguela. Não é uma ponte, é uma pinguela. Mas se quebrar a pinguela, cai no rio. E é pior, né? Então, acho que nós temos que apostar que vamos atravessar essa pinguela e pode chegar ao outro lado do rio. Eu acho que o Michel Temer, ele tem noção de que foi-lhe dada uma chance histórica. E não creio que ele vai ser mordido pela mosca azul, que vão tentar mordê-lo. A entourage sempre quer que o presidente seja reeleito e, se possível, permaneça. Eu acho que o Michel tem maturidade suficiente para escapar dessa armadilha. O que nós temos que ver é se ele tem capacidade de, tendo as características que tem, de se transformar em alguém que, mais do que tudo isso, é líder. Fala ao povo, diz as coisas como são. Então o país espera que o governo Michel Temer comece a acertar as finanças. Tem déficit, como é que resolve esse déficit? É o que eles estão tentando fazer. Nomeou uma equipe econômica que tem competência para isso, né? O país espera, portanto, que isso aconteça. O país espera que a Lava Jato continue.
e ninguém deve se enganar a esse respeito. E o país espera que haja um certo decoro no governo. Em 2 anos e meio, ninguém imagina que você vai mudar tudo. Não vai, tem que dar sinais. Eu entendo a luta dos produtores culturais, como as pessoas acham que ter um ministério simbolicamente é importante. Simbolicamente é. Na prática, quando você tem 40 ministros, o presidente da República não vê ministro quase nenhum, porque não tem nem tempo. Então, não adianta também. Quer dizer, você fica, é só o título de ministro. O problema é ver efetividade. O que vai acontecer com o orçamento do Ministério da Cultura? Vai realmente diminuir? Ou vai aumentar? Ou vai ficar igual? Segundo, os programas que eu não conheço, são para valer? Devem continuar? Ou vão ter outros? Isso não é só no Ministério da Cultura, é em tudo que é ministério. Na minha experiência no governo, a dificuldade maior é que quando um programa é criado, não acaba. A força da inércia é muito grande. Então, isso é que eu acho que o governo, para poder enxugar a máquina, tem que fazer. Eu não sou obsessivo nesse negócio de encurtar o governo, o tamanho do governo. É dar músculo. O governo tem muita banha. Tira a banha e dá músculo ao governo. Se der músculo à cultura, parabéns. Eu acho que, crescentemente, os problemas identitários são problemas da agenda política contemporânea. Então, você ter mulher, ter negro, ter jovem, tudo isso é importante. Mas não se pode pedir que num governo feito como foi de repente, às pressas, tudo seja atendido. Eu espero que ele tenha nomeado, porque vai nomear a Maria Silvia para o BNDES, né? Segundo escalão, né? BNDES é um segundo escalão que vale um ministério, né? E a secretária-geral do Ministério da Educação é boa, é mulher. Quer dizer, eu acho que tem que dar esses sinais, porque existem mulheres boas, por que não? Né? Deixa só uma coisa, o sistema político, partidário e sindical é machista. Espontaneamente é machista, quer dizer, não é simples. O que aconteceu? O ministro Marco tomou uma decisão, os outros companheiros dele não foram até o ponto que ele foi, não por razão de conchavo, por razões de entender a institucionalidade da situação. Primeiro, eu não sei se houve arranjo. Eu vi hoje numa manchete que eu tinha participado. Eu estou em casa, não fiz nada. Pessoas que são do Supremo Tribunal Federal não vão entrar num arranjo. Provavelmente eles podem ter uma outra consideração. Qual é a consideração? Dada a fragilidade da situação institucional nossa, mais econômica e institucional, havendo o risco de um encontro institucional, vale a pena? Pode um ministro do Supremo derrubar um presidente de um outro poder? Agora, pode o outro poder manter alguém que é réu? Ainda assim, o Senado devia se perguntar, ou o próprio presidente do Senado, nessas condições eu posso exercê-la? Agora, quem é juiz, e mesmo quem é líder, não pode ouvir só a rua. A rua é importante. Se não for a rua, as coisas não andam. Mas também tem a lei, tem a institucionalidade, tem um longo prazo. Então, que no momento de ânimo acirrado como nós estamos, as pessoas não pensam. Eu sei que a situação é de tal natureza hoje no Brasil que as pessoas querem usar uma palavra forte: se vingar daqueles que abusaram. Não há nenhuma razão para paralisar a Lava Jato. Nenhuma razão, nem legal e nem política. Não existe. Esse esforço de passar limpo o Brasil tem apoio nas instituições, na opinião pública e na massa. Eu não acho que seja possível qualquer manobra de obstaculizar. Quer isso dizer que ele não pode ter cometido abuso? Podem. Bom, e aí? Os tribunais têm que atuar. Por isso eu acho que tem que prestigiar a legalidade da justiça até o fim. Porque o nosso sistema, para ser democrático, é peso e contrapeso, checks and balances. Não é? Então a gente tem que olhar isso como um processo de checks and balances, mesmo esse aí dramático agora, desses últimos dias. Pelo que eu vi até agora, são alegações de recebimento de dinheiro para a campanha. Quem recebeu? Como é que foi? Foi o candidato? Foi o comitê? Foi o intermediário? Isso tem que separar. Por enquanto não dá para você dizer que as pessoas estão já, digamos, praticando um crime. Tem que examinar, tem que ver. Eu não torço por mais dificuldade, portanto eu torço, e não só torço, eu atuo no sentido de fortalecer
a passagem, que a gente apoie medidas que melhorem a situação do Brasil. O governo tomou medidas na área de infraestrutura, tomou medidas, está tomando medidas, reorganizando os processos e tal. O que falta? Qual é a ponte para ter investimento e, portanto, ter crescimento? É a confiança. Ora, eu não vou colaborar para diminuir a confiança. Qualquer especulação sobre o desastre e que eventualmente eu possa ser presidente só vai atrapalhar, porque vai diminuir a confiança. Eu não sou nessa posição. Eu vi outro dia que o presidente Lula disse que eu estou, ou ele, ou não sei quem. Bom, porque não me conhecem. E o Lula está fazendo apenas uma palavra para imaginar que eu sou ele. Ele que é candidato permanente. Eu não sou. Nunca fui, não sou. Eu sou preocupado com o Brasil. Eu acho que essa hipótese que foi levantada, ela não é boa para o Brasil. Qualquer pessoa que seja indicada pelo Congresso, qual é a força que terá para fazer as coisas que têm que ser feitas?